Povo de Roma, seja muito bem-vindo ao canal A Roda, o lugar onde você entende sim qual carro deve comprar. E conforme prometido na última sexta-feira, dia 7 de agosto, hoje, dia 10 de agosto, estamos com aquele comparativo que você estava aguardando ansiosamente para ver com o novo Ford Territory. Aqui ao lado está o líder, o campeão de vendas Jeep Compass na sua versão Limited, com motor 2.0 aspirado flex de 166 cavalos contra este 1.5 turbo de 150 cavalos do novo Ford. Aqui vamos compará-los em 10 itens. Já lembrando que o Compass parte de R$ 154 mil e para ficar mais ou menos equipado como o Territory vai chegar a R$ 170 mil, enquanto o Territory nessa versão Titanium parte de R$ 187.900. Esses 10 itens não permitirão empates, então você vai sair daqui sabendo qual dos dois vai para sua garagem. Agora, roda a vinheta aí, Demar, que hoje tem trabalho, você sabe que comparativo é complicado, vamos lá. E a exemplos do que fizemos no nosso último comparativo, que já faz um tempinho, vamos começar essa disputa falando sobre design. Apesar de eu não ser um expert no assunto, não ter estudado, eu tenho dois olhos bem treinados, já vi muito carro nessa vida e vou contar o que eu acho de cada desenho para você. Aqui com o Territory a gente pode perceber que, apesar do mínimo facelift que ele passou no final de 2019, ele manteve uma coisa um pouquinho mais agressiva, especialmente por esses vincos laterais aqui, que são bem ascendentes e são bem marcados na carroceria. Nessa cor marrom Roma, aliás, Roma, não dá para ver tanto, mas no carro um pouquinho mais claro, você vê como a sombra se sobrepõe aqui na lateral. Ele também usa bastante cromados para dar essa sensação de refinamento que você que compra um SUV tanto espera. Na traseira, as lanternas de LED têm LEDs bem fininhos, bem característicos e bem marcantes, que vão deixar você saber de longe que está vendo lá embaixo um Ford Territory. Aqui eu gostei bastante dessas letras aqui na tampa traseira e também desta barra cromada aqui. O aerofólio também não é exagerado, fizeram bem de colocar o bagageiro aqui com uma cor mais clara e aqui na frente esses faróis também remetem a essa coisa mais sofisticada, né? Todos de LED com os cortes aqui, bem parecido com alguns carros premium alemães. Aqui embaixo você tem o LED também, bem marcante, esse aqui um pouco mais simples, e os faróis de neblina são de lâmpadas incandescentes. A grade também mudou bem, perdeu aquela colmeia, ganhou esses detalhes que parecem pontas de diamantes, né? E o para-choque ficou um pouquinho mais bojudo, com entradas de ar também aqui em cima. Já o Compass não é algo que pode se chamar de defasado ou desatualizado. Contudo, ele vai sofrer um facelift já em 2021, também vai ganhar motor turbo e tal, mas isso é história para outra hora. Você pode ver aqui que na lateral dele ele é bem mais sóbrio, mas tem traços mais marcantes na linha aqui da janela. Nessa versão ele é bem legal, com rodas de 19 polegadas, aliás, exclusividade nesse segmento. No Territory elas são de 18 e os dois usam essa coisa de duas cores, né? Um prata, um preto, uma coisa que remete ao diamantado. Os faróis não são de LED, são de xenon. Vale lembrar que o LED é bem mais eficiente. Aqui você também tem um uso não tão extensivo de cromados, mas como eu disse lá, todo mundo usa esses cromados. O Compass não usou aqui na porta, não sei porquê. Numa versão Limited seria legal usar. E aqui atrás também, a lanterna do Compass é bem marcante, ele ganhou na linha 2019/2020, um puxador aqui do porta-malas um pouquinho mais eficiente, mas eu não posso falar para você que um carro que já vai mudar, uma mudança de meia vida, seja melhor que outro que acabou de chegar. E eu também gostei dessa combinação de cores e cromados do Territory. Portanto, essa primeira nota de design é do Territory. 1-0. Opa! Vamos começar aqui com o Jeep Compass, que é a referência, né? O carro mais vendido e provavelmente o carro que mais pessoas já tiveram a oportunidade de conhecer. Eu tenho 1,91 m, sou um animal de grandíssimo porte, como você bem sabe. Meus joelhos estão bem coladinhos aqui, com essa parte traseira aqui do encosto posicionado para eu dirigir. Não tá ruim, o banco poderia ser um pouquinho mais baixo e também um pouquinho mais longo aqui para a perna, mas até que eu não estou numa posição tão desprivilegiada. Falar que eu estou
me sentindo como se tivesse sido esfaqueado dentro do armário, seria exagero. Tem duas saidinhas de ar aqui, uma tomada que eu acho bem legal, uma tomada de 127 volts que você pode plugar e levar, sei lá, um micro-ondas, um secador para uma viagem, você pode fazer tudo isso no carro. E o acabamento é de plasticão bem duro aqui, só tem couro nesse lado do braço. Mas quanto ao espaço, até que está satisfatório. Vamos lá ver o Territory. Já aqui no Ford Territory, a gente tem as benesses de ter 9 centímetros a mais de entre-eixos, né? Como você pode ver, banco posicionado para eu dirigir, eu ainda tenho 4 gordos dedos de distância do encosto traseiro. Outra coisa que me agradou bastante nesse carro foi que, apesar de também ser um plástico um pouquinho mais duro, ele é um plástico granulado, tem um aplique de metal aqui, tem couro no puxador e também tem um acabamentinho que imita madeira de uma maneira bem legal. Vale lembrar que do assento ao teto, o Territory tem 1 metro, enquanto o Compass tem 96 centímetros. E mesmo com esse teto solar aqui, que é de série na versão Titanium, minha cabeça não está pegando em cima aqui, né? Nessa parte do tecido. E é bem interessante também que esse carro já vem com um teto solar panorâmico de série, enquanto lá no Compass você viu que ele não tem, porque é um opcional de R$ 8.000. Bom, olhando assim, vendo aqui, uma entradinha USB também para você carregar seu celular, saídas de ar, considerando o quanto eu estou mais confortável aqui, túnel central bem baixinho, deve ter uns 5 ou 6 centímetros só de altura. Esse ponto é do Territory. Outro ponto fundamental que a gente tem sempre que falar é que o Compass tem um entre-eixos 9 centímetros menor que o do Territory. Isso não se reflete tanto assim quando você vai até o porta-malas. Lá no espaço interno você já viu que se refletiu. Mas aqui atrás o Compass tem 410 litros de capacidade e tem essa tampa, que é sinal de respeito, elétrica automática que sobe sem você fazer força. Aqui, apesar do entre-eixos bem maior, o aproveitamento de espaço se dá muito mais internamente, porque aqui a capacidade é de 420 litros. E essa tampa, por exemplo, não vai muito para cima. Se você tem um pouco mais de 1,80 m, tem que ficar esperto na hora que for pegar a sua bagagem, não bater a cabeça aqui. Por essas e outras, e pela comodidade que o Compass me dá de colocar a parte elétrica para funcionar, e mesmo que eu esteja aqui embaixo, ele não vai esmagar a minha cabeça, apesar dos 10 litros a mais do Territory, eu daria aqui mais um honroso empate. Pois bem, essa é uma questão nevrálgica, crucial, quando você olha os SUVs compactos médios vendidos no Brasil e olha a ficha técnica deles, né? O motor 1.5 turbo de um lado, 2.0 aspirado do outro. Aí você olha só 150 cavalos de um lado, de 159 a 166 cavalos do outro. Não é pouco para esses carros, não? Bom, depende da tecnologia que você vai aplicar. Aqui, por exemplo, você consegue um movimento um pouquinho mais rápido por causa do turbo e também porque este motor 1.5 da família EcoBoost gera 150 cavalos mais 23 kgfm de torque num platô que vai dos 1.500 RPM até os 4.000 RPM. Enquanto aqui, com gasolina, você tem 19,5 kgfm de torque e com etanol tem 20,5 kgfm de torque, ou seja, 2 kgfm de torque e meio a menos do que aqui no Territory. Lembrando que esse aqui é flex, esse aqui é só a gasolina. E o que isso quer dizer? Que você tem um pouquinho mais de força na retomada com este motor turbo do que com este aqui, que vai entregar todo o torque só a 4.000 RPM. Contudo, o câmbio do Compass é com conversor de torque. Então, ele é um pouquinho mais pegado, é um pouquinho mais grudado quando você precisa de uma aceleração. Aqui é um câmbio CVT com 8 marchas simuladas. Então, tem aquele arranque meio de balsa, né? Eu, por exemplo, prefiro o conversor de torque, mas tenho que admitir que a tecnologia do CVT é um pouquinho mais avançada. Para o meu gosto, o conjunto motor dos dois, eu dou um glorioso empate. E você pode até me questionar, o João tá louco, pegou um aspirado 2.0 antigo, Tiger Shark, comparou com 1.5 muito mais refinado e deu empate. Pessoal, esse aqui eu tô dando o meu gosto, por isso que nós temos mais 2 notas técnicas para dar a vitória sobre conjunto motor. Uma delas é o consumo e a outra é o desempenho. E em consumo, aí não teve jeito. Apesar de a Jeep divulgar outros números de consumo e a Ford também, eu peguei os dois, abasteci a gasolina, obviamente, porque esse aqui não é flex, e peguei cidade e estrada.
Na cidade, o Compass conseguiu 8,8 km por litro de gasolina. E o Territory aqui fez 8,9 km por litro, para você ver que essa tecnologia a mais e mais moderna não refletiu no consumo urbano. Já no rodoviário, sim. O Compass conseguiu média de 10,9 km por litro com gasolina na estrada e o Territory bateu 11,7 km por litro, melhor até do que os números que a Ford divulgou. Bom, esse ponto, como você já percebeu, é do Territory. Agora vamos ver a lista de equipamentos dos dois. Bom, a lista de equipamentos é uma coisa que é bem importante quando você se dispõe a gastar mais de 170 mil reais em um carro, assim como o acabamento também. Aqui os materiais são bem legais, essa imitação de madeira, vou repetir, é muito bem feita. Temos material sensível ao toque também no painel e temos couro na porta, muito bem costurado. Esses bancos são bem legais, eles também podem ser refrigerados ou aquecidos, que é uma coisa que você não vai ter no Compass. Outra coisa muito interessante aqui é essa tela de 10,1 polegadas, lembrando que ele é partida sem chave por botão aqui do lado. Ela tem vários meios de você conduzir aqui, especialmente com o carro parado, você pode dividir a tela. Aqui o painel de instrumentos também pode ser mudado em 3 modos, né? Um Classic, um Sport e um Fashion. É uma coisa bem interessante para quem curte tecnologia e gosta de cada hora estar num perfil. Essa central multimídia também tem conexão com Apple CarPlay sem fio, ainda não tem com Android Auto, mas já é outra coisa exclusiva nesse segmento de SUVs compactos barra médios. Esse carro aqui também tem carregamento do celular via wireless, né, por contato. Já tem em alguns carros nacionais isso, mas é engraçado, entre os SUVs, o Territory é um dos poucos que dispõe dessa tecnologia. Outra coisa para quem usa o celular o tempo todo e às vezes não quer deixar ali carregando por indução, é que tem uma entradinha USB aqui dedicada só para o carregamento e uma outra dedicada só para você transferir os dados e os seus aplicativos aqui para a central multimídia. Pela central multimídia você também comanda o ar-condicionado e tem um esqueminha de luzes aqui, como está de dia a gente não consegue ver, mas você pode mudar as cores da iluminação que vai nesses frisos da porta, tanto na frente quanto atrás, em 7 cores aqui no painel. O Territory também vai contar com uma tecnologia que chama Ford Pass. O que é isso? Você vai poder agendar suas revisões pelo celular, por esse aplicativo. Você vai lá cadastrar o seu carro, ele vai saber onde o carro está, com qual quilometragem está e também vai poder fazer coisas que você nem imaginava que ia poder fazer pelo celular. Como, por exemplo, ligar o carro e ajustar a temperatura do ar-condicionado. Caso, por exemplo, você esteja na praia e o seu carro esteja no local descoberto, você pode ligar ele, deixar resfriando por dentro e quando você entrar, não queimar suas costas, né? Porque geralmente bancos de couro às vezes queimam um pouco você quando você entra nele quente. Com a vantagem, obviamente, como eu já disse, do resfriamento dos bancos. Agora, vamos lá que eu vou contar o que o Compass tem a mais que o Territory aqui, mas você já percebeu que não é muita coisa, né? Bom, já o Compass de diferenciais não tem lá muita coisa, mas tem algumas coisas aqui que eu gosto. Obviamente, partida por botão. Acho que ela sendo aqui do lado direito fica mais legal. Ó, ouviu o ronquinho do motor, como é bem mais ruidoso do que no Territory, mas eu achei que os ajustes de volante são mais amplos aqui. E eu, como gosto do volante bem perto aqui das mãos, me dou melhor. Também tem os pedal shifters, que são coisas que eu valorizo num carro. Mas de tecnologia mesmo, assim, de diferença, praticamente nada. A central multimídia tem uma tela menor, tem menos features, né, para você comandar. Você pode comandar o ar-condicionado também, a exemplo do que acontece no Territory. Colocar aqui o seu Uconnect Apps, que você pareia o seu celular. Tem também uma bússola, você pode configurar algumas coisas, mas não é tão personalizável quanto você tem no Territory. A exemplo também do painel de instrumentos, que tem 2 instrumentos analógicos e uma tela digital aqui no meio, que serve como computador de bordo. Enfim, nenhum dos dois também tem o GPS embutido. E aqui você tem uma entrada USB aqui e outra entrada USB debaixo aqui do descansa-braço. Não tem nenhuma delas dedicada exclusivamente para carregar o seu celular e também não tem carregamento por indução. Ah, João, você falou que é no Compass mostrar o que ele tem a mais. Bom, o que ele tem a mais é que nesse sistema que você tem de Active Cruise Control, né, ou controlador de cruzeiro automático adaptativo, que tem também lá no Territory, aqui você também tem um monitoramento de faixas que mexe no volante para você, mostra que você está invadindo a faixa ou está transpassando ela numa rodovia. Enquanto lá no Territory ele é apenas sonoro. E é só isso.
Bom, a bordo aqui do Compass a gente entende porque muita gente gosta do carro, apesar de ele não ter muita pegada, né? Quando você acelera, não é um carro muito vigoroso, ele é um carro que transmite bastante robustez. E talvez seja isso que as pessoas queiram, né? Quando compram um SUV. A posição de dirigir não é das mais baixas, por exemplo, o Renegade é bem mais baixo, parece muito mais com um carro. Aqui você está mais altinho, acho que até a altura do banco standard, né? Poderia ser um pouquinho mais alta. Mas é um carro legal, vibra pouco em pedais, a direção também ela tem um peso correto. E a grande desvantagem, na verdade, do Compass é ele parecer mesmo mais pesadão. E tem uma outra coisa que irrita um pouquinho quando você está andando com ele. Vou passar numa lombada um pouquinho mais forte ali, ó. Ele raspa um pouquinho um bigodinho aerodinâmico que tem bem embaixo do para-choques. Isso é um pouco irritante, porque no dia a dia você vai encontrar um monte de calçadas para você subir, guias, valetas, umas lombadas, essa jabuticaba que a gente tem no Brasil, né? Que não tem um padrão e você acaba achando que maculou o seu carro, por assim dizer. E na verdade é só um apêndice aerodinâmico. Aliás, até na última reutilização do Renegade, esse bigodinho foi tirado, porque muita gente reclamava. E não é para menos. Deu para ouvir aí, né? No mais, esse conjunto de suspensão independente é bem legal para quem quer um pouquinho mais de dinâmica, né? Vai pegar um trechinho de serra, vai fazer uma curva mais forte assim, vai se sentir bem. A dificuldade dele mesmo é com o desempenho. 166 cavalos aqui pode até parecer muito, mas como o torque só aparece lá em 4.000 RPM, em trechos urbanos você sente que o carro se arrasta um pouco. É algo que, por exemplo, você não vai ver quando pega um carro turbo igual o Territory, mesmo estando com câmbio CVT. Opa, já chegamos aqui no Territory, já subindo uma lombada, até para mostrar que essa coisa de não ter aquele spoilerzinho que a gente viu no Compass, aqui já dá até uma tranquilidade para você encarar alguns buracos e lombadas e valetas, coisa que você tem que ter um pouquinho mais de cuidado no Jeep. Outra coisa bem interessante aqui é que o motor é muito menos áspero, né? Muito porque ele é menor e faz menos força, precisa de menos rotação para chegar num ponto ideal de aceleração, tirar você da inércia e continuar o caminho. O CVT também ajuda com isso. Mas esse CVT tem uma particularidade. Por exemplo, quando você pega algum aclive ou declive, ele para de simular as marchas e tenta segurar como se você estivesse precisando ou de um freio motor ou de uma marcha menor para acelerar, obviamente porque ele está percebendo alguma inclinação ou positiva ou negativa. A direção é um pouquinho mais leve, vai agradar, por exemplo, quem não é tão chegado assim em dinâmica e quer um pouco mais de conforto ao dirigir. Para manobras também é bem mais legal. E aliás, é bem legal porque tem uma câmera aqui que você consegue ver 360 e consegue ter aquela visão como se um passarinho estivesse te seguindo no caminho. É bem interessante, isso acontece quando você baixa, por exemplo, de 15 km por hora e até você chegar aos 21 km por hora. Se você tiver criança e tal, o pessoal vai adorar. A suspensão do Territory é um pouquinho mais durinha, assim, mais firme. E você tem a impressão de que está num carro com uma dinâmica melhor. Não vou dizer esportivo, porque para ter esportividade precisava pelo menos ter umas retomadas mais vigorosas do que essa aqui. Isso acontece também porque a sensação é de que o ponto de equilíbrio do carro, né, ele é um pouquinho mais baixo. O ponto baixo máximo é um pouquinho mais baixo. E isso também é influenciado um pouco pela posição de dirigir, que também é um pouquinho mais baixa, fazendo você se sentir mais num carro do que num SUV. Eu gosto de não ter essa posição meio de cadeirinha de professor, de juiz de tênis, né? Você não fica lá em cima vendo, você fica vendo numa posição um pouquinho mais alta do que você teria num sedã ou num hatch médio. Isso me agrada bastante. O que não me agrada muito no Territory é essa coisa do câmbio CVT, especialmente nas saídas, né? Ele dá aquela sensação de que está patinando um pouco. É coisa que você não tem no conversor de torque. Mas uma coisa é fato, ele é bem mais silencioso e tem muito mais conforto de rodagem do que o Compass, especialmente esse Compass aí que está com rodas Aro 19. E em qualquer terreno, em qualquer situação, você tendo um asfalto liso ou um chão mais rugoso, você vai se sentir mais tranquilo do que no Compass. Apesar do Compass ser mais envolvente
para quem gosta de um motor mais áspero ou de ter mais sensações que vem do asfalto para cá. Eu acho que nessas condições os dois entregam bastante coisa legal para quem é usuário do carro. No território você tem uma coisa mais suave, mais tranquila, de uma condução, posso até dizer, mais americana. E no Compass você tem, apesar de ele ser americano, você tem aquela veia mais italiana, obviamente, porque ele tem um feeling que você encontra, por exemplo, nos Fiat. Agora a gente vai ver quem anda mais, porque não adianta eu ficar falando aqui, empatar o jogo no prazer em dirigir e não mostrar para você quem realmente é mais rápido e vai te entregar mais, ou com 150 cavalos e 23 kg de torque, ou com 166 cavalos e 20,5 kgfm de torque. Vamos lá ver quanto que vai fazer. Aqui, ó, já fiz, dá uma olhada aqui. Vale lembrar que estamos em duas pessoas aqui, tem um câmera aqui dentro. 11.5. Confere, produção. 11.5 o 0 a 100 do Ford Territory. Agora vamos instalar toda essa parafernália lá no Compass e ver quem vai levar esse ponto de desempenho. Bom, já estou aqui com o Compass posicionado, teve até um lugarzinho ó, que dá para encaixar aqui o V-Box. Ar-condicionado já desligado, vou colocar aqui o câmbio no modo manual e vamos ver como que ele acelera de 0 a 100. Vamos lá. Ó, tem até uma cantadinha de pneu. Por isso que é legal o conversor de torque, né? Parece até que ele é mais rápido. Vamos ver. Pois é. Não deu pro Compass. Dá aqui uma olhada. 0 a 100, ó. 11.9. Ou seja, ele é meio segundo mais lento, nas mesmas condições, né? Mesma condição de temperatura, pressão, local, gripe da pista, tudo igual. E talvez ele tenha perdido esse tempinho justamente porque o conversor de torque gruda mais, né? Fez cantar um pouquinho de pneu no começo e ele foi meio segundo mais lento. Por essas e outras, aliás, só por essa, em desempenho, além de todas as sensações que você já percebe quando está num carro turbo, mesmo com CVT, o Territory é mais eficiente e é mais rápido também, entrega mais potência, entrega mais sensação de que você está mais rápido. O ponto em desempenho é do Ford Territory. Outra coisa que pega no âmago de quem compra um SUV médio / compacto, como eu gosto de dizer, é o preço das manutenções. Todo mundo fica meio em pânico às vezes de partir de um sedã para um SUV, achando que vai gastar muito mais, porque eles são mais pesados, mais altos, têm suspensão mais robusta. Esses dois, no caso, têm suspensão independente atrás, mas o preço das revisões nunca fica assim tão claro, né? Bom, eu fiz um levantamento entre os dois carros e descobri que o Ford Territory aqui, apesar de ser importado, vai ser bem mais barato para você manter até os 30 mil quilômetros. Segundo a minha pesquisa, a primeira revisão do Territory sai R$ 559, enquanto a do Compass sai por R$ 531. Compass um pouco mais barato. Na segunda revisão, o Territory vai cobrar R$ 468, enquanto o Compass vai cobrar R$ 510. Não é uma diferença tão grande. Mas na terceira revisão, meu amigo, enquanto na Ford você vai deixar um chequinho de R$ 355, na Jeep vão te cobrar R$ 876. Totalizando até os 30 mil quilômetros, R$ 1.382 gastos com o Ford Territory e R$ 2.217 gastos com o Compass. Então, essa nota de manutenção vai também como ponto para a novidade da Ford. Bom, quanto ao custo-benefício, obviamente não podemos nos furtar de lembrar que o Compass, equipado assim, obviamente não tão bem equipado quanto o Territory, custa R$ 17.900 a menos, o que, cá para nós, é bastante coisa. Tem outra vantagem do Compass aqui também, que ele desvaloriza bem pouquinho, apesar de já estar às portas da reestilização.
A desvalorização de uma versão Coma Limited chega a 9,1%, uma das mais baixas do mercado. E a gente não sabe como vai se portar o Ford Territory, uma porque não vão importar tantos carros para chegar, sei lá, nas 4.500, 5.000 unidades que o Compass aqui já vendeu, e também porque carros importados desvalorizam um pouquinho mais que os nacionais. Então, nesse ponto, se você está preocupado com o seu bolso, apesar das revisões do Territory serem bem mais baratas, o ponto é do Compass. Contudo, porém, entretanto, no conjunto da obra, analisando todos esses itens, apesar de alguns empates, o Ford Territory aqui mostrou que cobra mais porque entrega mais. Na verdade, o Compass também é um belíssimo carro, afinal, a voz do povo é a voz de Deus, nenhum carro venderia tanto se não fosse bom de andar, bom de ter, bom de manter e bom também de passear. Aliás, o SUV também transmite o status que você quer. Mas aqui você está num padrão bem bom de SUV nacional premium. Aqui você eleva um pouco o sarrafo e chega numa versão premium não nacional, mas sim mundial. E com esta bomba, nós ficamos por aqui. Siga-nos nas redes sociais, o meu Instagram é @janacleto, o Instagram do canal é @rodatv. Se você quiser ver mais comparativos desses, mande sua sugestão tanto por aqui quanto pelo e-mail programaroda@gmail.com, além de parcerias e doações, apesar que eu sei que ninguém está doando nada, né? Vocês estão tudo mão de vaca. Bom, até a próxima, fui! Essa semana tem mais uns 2 vídeos aí, mas não vou dar spoiler não, vocês assistem, se inscrevem no canal, aperta o sininho e até logo. Tchau! Moto é uma merda, por isso que eu não ando nessas bosta. Hã? Vamos fazer de novo. Bom, agora vamos não, porque quando eu termino o outro eu já chamo pro capô. Ih, cara. Aí, filha da p... Tava na mão aqui. Vamos de novo.